Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa maratona de lives Mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre Débora, uma mulher de visão. Estou aqui aguardando vocês entrarem para que a gente possa começar a compartilhar sobre Débora. Eu especialmente gosto muito desta mulher, ela me inspira muito. Sejam bem-vindas, Madalena, Vanessa, Marina. Hoje eu quero que vocês participem, hein, gente? Podem colocar aí as perguntas, colocar aí os aprendizados, os códigos aí que vocês pegarem sobre esta mulher. Quero que vocês compartilhem. E vamos convidar outras mulheres também que querem estar aqui, que podem estar aqui, pra gente estudar sobre Débora hoje. Regilene, olha aí, que bom que vocês voltaram. Vocês estavam aqui ontem também, ontem nós falamos sobre Raabe. E se vocês estão aqui, é porque vocês gostaram, né? Tiveram ganhos, eu também tive muitos ganhos em estudar Raabe. E hoje nós vamos falar sobre Débora. E Débora é uma daquelas mulheres que teve também uma atitude de sucesso. Boa noite para todas vocês. Débora foi conhecida como uma mulher de visão. E aí, vamos falar sobre Débora. Vamos olhar para Débora, entender como era o contexto de Débora naquele momento e o que hoje nós vivemos que é semelhante a Débora. E o quanto que ter uma atitude de visão pode fazer diferença na nossa vida. Como que ter uma atitude de visão pode nos trazer resultados e realmente viver as promessas que Deus tem para nossa vida, não é? Então é isso, hoje a gente está fazendo a nossa live 1 hora mais cedo do previsto, porque assim que eu terminar aqui com vocês, eu tenho um encontro com as mulheres em ação, olha, algumas delas aqui, inclusive, que é o nosso processo de coaching grupo, que acontece toda terça-feira. Hoje a gente já está, acho que chegando na 8ª ou 9ª sessão. Então, hoje a live vai ser bem pontual, porque às 20 horas eu tenho um encontro com essas mulheres maravilhosas, que são as mulheres em ação. Olha aí a Rosimar, muitas alunas que estão chegando aqui, que fizeram o método IR, Identidade Restaurada. Se você fez o método IR, dá um alô aqui para mim, que é um treinamento que nós acabamos de realizar na última semana de julho, né? Que trabalhamos identidade restaurada. E falando em identidade restaurada, tem tudo a ver com estas mulheres que nós vamos estudar, né? Já falamos de Raabe, hoje vamos falar de Débora. E todas estas mulheres, todas essas atitudes de sucesso que estas mulheres tiveram, tem a ver com identidade. Eram mulheres que sabiam quem elas eram em Cristo, né? Em Deus. Na verdade, muitas delas estão até no Velho Testamento. E Débora é uma delas. Mas elas já conheciam o Deus dos Hebreus, né? Então vamos lá, mulheres. Vamos falar sobre Débora. Quem era Débora? Olha a Eneli chegando aqui. Gente, eu preciso colocar meus óculos para poder ler aqui para vocês. Quem era Débora? Qual era a função de Débora? Qual era o papel de Débora naquela época? Gente, tá lá no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 4 e 5 especificamente, tá bom? E lá diz o seguinte: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Lapidote liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramã e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Uau, gente, agora imaginem uma mulher naquela época que sequer tinha um palácio, sequer tinha um trono, mas ela se sentava debaixo de uma tamareira
e os israelitas a procuravam como uma conselheira, como uma profetisa, para que ela orientasse, para que ela exortasse, para que ela desse orientação através da visão que ela tinha. E essa visão não era uma visão qualquer. É isso que fazia Débora ser tão especial. Então, Débora ela é citada no livro de Juízes, eu até separei aqui para vocês. E a história de Débora é o seguinte: ela chama, como é que ele chamava? Agora até esqueci o nome dele. Espera aí que eu vou falar para vocês. Baraque. Débora chama Baraque e dá uma orientação para ele a respeito de um ataque, né, de uma guerra. E ela procura Baraque, que era comandante do exército de Israel na época. E ela orienta Baraque e ela diz o seguinte: prepare-se e lute contra os cananeus, cujo comandante era Cícera. Então, Débora, ela tem uma visão, né? Ela tem uma orientação e ela chama aquele comandante do exército de Israel e dá uma ordem para ele, para que ele vá atacar, se preparar e lutar contra os cananeus. Que na época, o comandante, né, do lado oposto do inimigo, se chamava Cícera. Só que Baraque olha para aquela mulher e ele diz assim: eu não vou se você também não for comigo. Talvez, né, naquele momento ali, Baraque não tinha tanta coragem, não sentia tanta confiança em encarar aquela batalha sozinho. Então, mesmo Débora dando essa orientação, ele hesitou. E Débora então falou para ele: tudo bem, eu vou então com você. Imagine uma mulher, naquela época, seguir a um comandante do exército. Por quê? Porque com Débora, aquele homem se sentia mais seguro, mais capaz para poder cumprir ali o mandado da luta contra os cananeus e contra Cícera, tá certo? Então, vocês podem imaginar a influência que Débora tinha para que um comandante chamasse a ela para segui-la, né? Sim, Eneli está dizendo aqui, Débora era uma mulher incentivadora, uma mulher corajosa, além da visão, não é verdade? Porque, boa noite, Malu, porque para ela ter coragem de se colocar ali, e não só ter coragem, né, mas ela fazia outras pessoas se sentirem capazes, se sentirem corajosas. E é bem assim, né? Existem pessoas, existem mulheres que têm o dom de inspirar outras mulheres. Existem mulheres que têm o dom de fazer com que outras mulheres se sintam mais capazes, né? Inspiram essa capacidade. Eu imagino que Débora era essa mulher, sem dúvida, né? E aí o que acontece, pessoal? Então Débora vai com Baraque para essa guerra. E chegando lá, ela diz assim para ele: olha, se eu for contigo, tudo bem, eu vou com você, mas eu preciso te dizer uma coisa. A honra dessa batalha não será sua. A honra dessa batalha será inclusive de uma mulher. Mas Débora não queria a honra para ela. Essa honra que ela estava dizendo não era para ela. E vocês vão entender um pouquinho daqui a pouco na história. Porque o que aconteceu? Eles foram para essa batalha. Cícera consegue escapar ali no momento da batalha. Baraque com Cícera, com todo o exército, ele consegue escapar. E ele foge para uma casa de uma outra mulher. E essa outra mulher que entra nessa história agora é uma mulher que era inspirada por Débora também. Era uma mulher que também acreditava no mesmo Deus que Débora servia. E essa mulher se chama Jael, né? Então, lá no livro de Juízes também fala que Jael abre ali
a sua casa para Cícera, deixa ele entrar, ele foge ali e ela faz que está ajudando ele. E parece que ela dá alguma coisa para ele beber, um leite, uma coisa assim, que faz ele adormecer. Imagina, né? Um homem que estava numa guerra, encontra um repouso e ele adormece. Só que o que acontece quando ele adormece? Jael pega uma estaca e mata Cícera. Jael mata Cícera. E aí é onde a profecia de Débora se cumpre. Porque quem venceu aquela guerra, quem matou o inimigo, foi uma outra mulher, foi Jael, né? E ali se cumpriu aquela profecia que Débora tinha falado com Baraque. Olha, eu vou com você, mas a honra não será sua. E também não era dela, mas a honra foi de Jael. Porém, Jael se colocou ali para ajudar. Jael, aqui, voltamos. Coloca aqui um joinha se vocês estão conseguindo acompanhar, que deu um probleminha aqui na internet. Então a gente finaliza assim a história, né? A história de Débora, o que está escrito ali no livro de Juízes. Mas eu quero trazer para vocês aqui mais profundidade nesse aprendizado, nessa inspiração que nós podemos ter sobre essa mulher, Débora, uma mulher de visão. E o que eu quero trazer para vocês aqui é uma analogia do que ela viveu com o tempo que nós estamos vivendo hoje. Né? Com o que ela viveu, com o que nós estamos vivendo hoje e como que é a nossa postura diante das situações hoje. Então, veja bem, uma mulher para ter tanta responsabilidade em orientar, em inspirar outras pessoas, em julgar e liderar um povo, usando somente a sua visão, quer dizer, somente não, né? Porque como vocês colocaram aqui, Débora era corajosa, Débora era ousada, Débora era inspiradora. Mas ela tinha uma visão. Ela via além. Ela olhava para longe. O que é ter uma visão, mulheres? Ter uma visão é enxergar muito além do óbvio. É enxergar além do que você tem na sua frente. Ver e enxergar são coisas distintas e diferentes. E Débora enxergava. Ela não só olhava. Quando alguém trazia uma situação para Débora, ela ia muito além. Ela era estratégica. Ela olhava o desenrolar dessa história lá na frente. E principalmente, ela tinha clareza de onde isso ia dar, de onde isso ia chegar, né? E hoje, é preciso termos essa visão? É preciso termos essa visão de não somente ver, mas enxergar? Você tem tido isso na sua vida? Você tem tido essa capacidade de visão, não só do que está acontecendo hoje? Vou trazer aqui um exemplo. Quando nós entramos nessa quarentena, quando nós entramos na pandemia, você teve essa visão, essa capacidade de ver toda a transformação que esse período ia trazer para a nossa vida? E principalmente as oportunidades, né? Ou você ficou apenas olhando para os problemas e para as limitações? Hoje, né, a gente já está terminando, já estamos saindo dessa quarentena, mas os resultados estão aqui ainda. Mas olhando hoje para a sua vida, você tem realmente exercitado a sua capacidade de visão, olhando para situações, mas enxergando além das situações, olhando aquilo como uma oportunidade, como um aprendizado, como uma situação onde você pode ter ganhos, né? Trazer aquele problema uma solução, um ganho maior? Porque a gente pode ver o que está acontecendo hoje no mundo, né? A crise é sinônimo de oportunidades. Por quê? Porque é muitas vezes diante da crise que a gente busca uma saída,
né? Eu costumo muito falar uma frase, quem me conhece sabe que eu falo muito essa frase. Qual é, gente? Qual é a minha frase? O bom é inimigo do ótimo. Infelizmente, muitas mulheres estão se conformando com o bom, né? Ali ficam ali naquela zona de conforto, naquele lugarzinho, e muitas falam assim: tá até bom, Nádia, porque lá atrás era tão pior, né? Tá bom, porque eu hoje já conquistei isso, já resolvi isso, mas estão sempre olhando para trás. E nós estamos aqui para ter visão de futuro. Olhar para trás e ser grata, trazer esperança para o seu coração de onde você estava e de onde você está hoje, maravilha. Mas não se conforme com este lugar, porque Débora não se conformou, ela tinha visão. Ela queria ir além, tinha mais para ser feito. Tinha mais para ser alcançado, independente das circunstâncias. Porque Débora vivia num momento, mulheres, onde, vamos dizer, era um momento ali, naquela terra, que era uma terra muitas vezes sem lei. Havia muita idolatria naquele momento, na época de Débora, né? O marido dela, ele era rei, mas vocês pensam, ele era rei e ela atendia debaixo de uma tamareira, né? Então, quantas coisas daquela época que a gente tem vivido hoje? Hoje a gente também tem vivido grandes desafios, mas nada impediu que ela tivesse uma visão. E de onde que veio essa visão? De onde que vinha essa capacidade visionária de Débora? Vinha da intimidade que Débora tinha com o seu Deus, com Deus. A intimidade com Deus é que nos dá clareza da nossa visão. Porque nós saímos do nosso intelecto somente, nós saímos somente do nosso conhecimento e a gente passa a ter uma visão baseada na intimidade com Deus. E intimidade é busca, é relacionamento, é experiências que nós podemos e devemos ter com o nosso Deus. Então, essa intimidade, essa unção vinha de Deus, né? Então, toda visão vem da intimidade com Deus. E isso não é nada assim, nós não precisamos colocar isso como algo só, por exemplo, uma batalha, uma guerra. Muitas vezes no nosso dia a dia, nas pequenas decisões que nós tomamos, né? Nas escolhas que nós fazemos diariamente, isso tem que estar congruente com a nossa visão. Saber aonde nós queremos chegar, para onde estamos indo, aqui, hoje, nesta vida. E você, qual é a sua visão? Para onde você está indo? Esse projeto que você está hoje, esse momento que você está hoje, isso está te levando para onde? Você sabe aonde você quer chegar com essa busca? Você sabe aonde você quer chegar com essas atitudes, com essas ações que você tem tido hoje? Ou você simplesmente está fazendo tudo por fazer? Talvez você esteja aí estudando, buscando cursos, buscando treinamentos, buscando conhecimento, porque eu acredito que se você está aqui hoje é porque você também quer conhecimento. Mas por que você quer isso? Será que é apenas por títulos? Ou será que você tem uma visão clara da sua missão, do seu propósito? E onde você quer chegar com isso aqui nessa terra, nesta vida, nesta jornada que nós já estamos nela? E assim como Débora, você tem tido clareza dessa visão? Então, intimidade com Deus é fundamental para que a gente tenha clareza dessa visão, né? Visualizar e ter estratégia. Débora, ela não só visualizou, ela não só era uma mulher de visão, mas ela era uma mulher estratégica. Então, eles venceram essa guerra, né? Cícera foi derrotado porque houve toda uma estratégia que Débora montou.
Ela já sabia, ela falou com Baraque, olha, você não vai ganhar essa guerra. Eu vou com você, mas não é você que vai ser honrado. Uma outra mulher vai ser honrada. E eu imagino, né, isso é da minha cabeça, eu imagino que Débora nem sabia que seria Jael, né? Mas eu acredito que Deus tenha falado para ela ali no coração em algum momento que seria uma mulher. Ela sentiu que seria uma mulher, né? Só que foi Jael. E Jael, vamos falar um pouquinho de Jael? Você conhece um pouco da história de Jael, que foi essa mulher tão estratégica junto com Débora? Então, eu estava estudando um pouco aqui, e aqui fala assim, Jael, gente, era uma mulher comum. Jael era uma dona de casa. Comum que eu digo assim, ela não tinha um título, ela não tinha um cargo. Lógico que cuidar da sua casa e ter os seus filhos, a sua família, ser uma mulher que cuidava da casa, já é algo muito especial. E Jael era uma dessas mulheres. Ela simplesmente estava em casa. E aquele homem, né, Cícera, chegou lá e ela estrategicamente acolheu ele. Mas estrategicamente ela deu algo para ele beber, para que ele adormecesse, porque ela sabia da guerra. Ela sabia de Baraque, de Débora, e ela queria ajudar. Ela foi leal, ela foi fiel a Débora. E ela, então, é quem mata Cícera. Mas Jael era uma mulher normal. Uma mulher que podia estar ali na sua casa, limpando a sua casa, cuidando dos seus filhos. Mas ela foi estratégica, né? E aí, eu te pergunto, será que talvez você esteja pensando que visão é algo só para mulheres como Débora, que era esposa do rei? Não. A visão é para quem quer. A visão é para quem tem intimidade com Deus e para quem tem a visão. Você, independente da sua função, independente do seu lugar que você ocupa ou do que você faz, você pode ser uma mulher de visão. Porque existe uma situação, uma característica de Débora que eu gosto muito. Débora era uma mulher que tinha visão e que inspirava. Ela levava, ela conduzia. Não necessariamente ela que ia aparecer. Não necessariamente ela que ia ter a honra. Não necessariamente ela que ia ser reconhecida, ganhar o troféu ou ganhar lá o bottom. Não importa. Mas Débora sabia quantos homens, como os israelitas que iam lá consultar com ela, toda uma nação dependia da influência dela, da visão dela. Ela colocava aquele exército para frente. Talvez você não tenha que ser aquela mulher que vai estar lá na frente, mas você vai ser a mulher que vai estar por trás, inspirando e levando outras mulheres para frente. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque, na verdade, o que nós queremos, o alvo que nós temos, ele vai ser atingido de qualquer maneira. O propósito vai ser atingido. Independente se é você que está na linha de frente ou se você está na linha de trás. Cada uma de nós, mulheres, fazemos parte de um exército. E não importa qual é a função que você está ocupando hoje. Mas importa sim se você se recusa a cumprir. Se você se omite, se você se esconde, se você cruza os seus braços, aí vai importar. Porque um soldado, né, uma pessoa fora do exército pode fazer muita diferença. E eu pergunto para você hoje, você faz parte desse exército? Você está nesse exército? Qual é a função que você está ocupando hoje? Né? Ontem a gente estudou sobre Raabe. Hoje a gente está falando sobre Débora. Olha como que são histórias tão distintas. Raabe e Débora. Mulheres totalmente diferentes. Mas todas elas foram de tamanha importância
tanto para o mundo, né, para a comunidade, quanto para o reino. Cada uma dentro da sua posição, dentro da sua realidade, dentro das suas limitações, mas todas elas sem historinhas. Nenhuma delas estava ali contando historinhas, mas muito pelo contrário, estavam agindo, tendo atitudes. E você? O quanto você tem tido ações, atitudes? Ontem a gente falou sobre fé e ousadia, e hoje a gente está falando de visão, né? E nós não precisamos escolher uma dessas características. Nós podemos ser mulheres em que em algum momento a gente vai usar da nossa visão. E para você ter visão, com certeza você tem que ter fé. E para você agir numa circunstância dessa, você precisa ter ousadia. Então aqui a gente já vê duas características de sucesso das mulheres de sucesso: fé e ousadia e visão. Agora eu quero te fazer um convite. Pega aí a sua fé com a sua visão e tenha essa ousadia de agir. Talvez, você tenha aí no seu coração, Deus já te deu uma visão. Porque deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês estão me ouvindo aí, Esse negócio de falar em live eu tô aprendendo, viu, gente? Porque eu gosto bastante de um bate-papo. E esse negócio de a gente falar aqui sozinho não é muito bom, não. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui, ó. Ah, muito legal. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, ó. No começo eu olhava só para a situação, mas tive muitos ganhos depois da mentoria que fizemos com você, Nádia. Deus te usou grandiosamente. Amém. Parar de comer lixo, noticiários. Te seguir dá uma sorte. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Visão, missão. Muito bem, mulheres. Parabéns. Então vamos lá. Olha só. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas vezes, tá? Deus nos dá uma visão que assusta, gente. Eu vou confessar para vocês e vocês sabem disso. Muitas vezes, quando a gente tá realmente ali, sabe, com aquela intimidade com Deus e fazendo perguntas e pedindo para Ele, me mostra. Quando Ele dá a visão, às vezes, no primeiro momento, a gente pode assustar. Porque aquela visão, ela pode parecer muito grande pra gente, né? Às vezes aquela visão pode pedir da gente muita responsabilidade e também habilidade. E você começa a se perguntar assim, eu? Não, Deus, isso não é pra mim. Essa visão que o Senhor tá me dando, não, isso é coisa da minha cabeça. Não é pra mim isso, né? E aí depois que você entende, você vai pra segunda pergunta, que é tipo assim, será que eu vou dar conta? Meu Deus do céu, tá bom, eu já entendi a sua visão, eu já entendi que é pra eu ir, eu já entendi que eu vou chegar lá. Mas será que eu vou dar conta? Quem nunca fez essa pergunta? Não é? Só que deixa eu falar uma coisa pra vocês, mulheres em ação aqui. Quando Deus dá a visão, Ele dá a provisão. Ele dá os recursos, Ele dá o caminho, Ele te dá os parceiros, Ele te dá os clientes, Ele te dá as ferramentas, Ele te dá as técnicas para você chegar lá. Você só precisa ir. Por isso o método ir. E trazendo aqui o método ir, né, que é o método identidade restaurada, é isso. Nós precisamos restaurar a nossa identidade. Entender quem nós somos. E quando nós entendemos quem nós somos, nós entendemos que nós podemos, que nós somos capazes. Não por nós, mas por quem nós somos, a imagem e semelhança. E a palavra de Deus, ela é clara nisso, tá? Ela é muito clara nisso e ela diz assim, ó.
Medo é tão somente uma falsa evidência parecendo verdade, né? E muitas vezes a gente começa a fazer contas, né? A gente começa a fazer contas. A gente fala assim, para eu atender tantos clientes eu preciso de tantas coisas. Para eu impactar tantas vidas eu preciso disso e daquilo. Não é assim que funciona. Dentro dessa visão, dentro da aritmética de Deus, a matemática é outra. Vou ler aqui para vocês, ó. Peraí que eu vou ler aqui para vocês. Ó. A matemática é diferente, porque diz assim, ó. Levítico 26, capítulo 26, versículo 8, diz que 5 de vocês perseguirão 100. 100 de vocês perseguirão 10.000. E os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Oh, glória a Deus, Senhor. Aleluias. A aritmética divina é bem diferente da nossa, né? A palavra de Deus é real, ela tá dizendo aqui, ó. 5 de vocês perseguirão 100. 100 de vocês perseguirão 10.000. É assim que funciona. É assim que funciona o exército que Deus levanta. E segundo, você e Deus são iguais ao suficiente para derrotar qualquer inimigo, desde que tenha fé e confiança nele. Ou seja, nós estamos aqui numa posição igual a de Débora. Débora tinha essa visão. Ela sabia que ela em si era simplesmente uma mulher. Que Baraque era simplesmente um comandante medroso, talvez. Mas ela sabia ao Deus que ela servia. E ela sabia que ela podia todas as coisas nesse Deus. E ela sabia que ela poderia derrotar todo um exército. Porque não era ela. Era a visão. E muitas vezes vem o medo, né? A gente já falou aqui, o medo tá sempre aparecendo. Pois é aonde há o medo é que vai haver a fé. Porque aonde há o medo é aonde a gente pode mais praticar a nossa fé. Visão é dar mais crédito às possibilidades do que aos problemas. Porque sempre vai haver desafios, mulheres. Sempre haverão os obstáculos. Tudo que você propõe fazer na vida, sempre haverá ganhos e perdas. Pode ser algo mais extraordinário, mais maravilhoso, mas você sempre vai abrir mão de algo para realizar aquilo. Né? Só que ter visão é quando você dá crédito mais para as possibilidades do que para os obstáculos. É você decidir. É você escolher para quem que você quer dar mais crédito. A quem você quer ouvir mais. As dificuldades ou as possibilidades? Olha aí para sua vida agora. Olha aí, porque eu sei que você tem que tomar uma decisão. Eu sei que tem algo ardendo no seu coração que você ainda não começou. Por que não começou? Porque você está olhando para os obstáculos. Mas então comece a ter visão agora. Comece a ter visão agora. Se você quiser fechar os seus olhos enquanto eu estou falando, pode fechar. E comece a ver, porque você não precisa dos seus olhos para enxergar o que eu estou te falando. Nós não precisamos desses olhos para enxergar o que eu estou te falando. Nós não precisamos desses olhos para a gente ver a visão, a promessa que Deus tem para cada uma de nós. Não precisamos. Nós precisamos enxergar com a alma, com o espírito. Sentir a promessa. Sentir que é real e sentir que não estamos sozinhas. E para isso você precisa de intimidade. Você precisa buscar a sua inteligência espiritual, tá? A inteligência espiritual, a inteligência emocional, mas não adianta.
se você não chegar até lá. Se você chegar só até aqui, você vai ficar aqui no intelecto. No intelecto. E no mundo da ciência, no mundo da matemática, a aritmética é outra. Todo mundo quer conta exata. 1 mais 1 tem que ser igual a 2. Mas deixa eu te contar. A inteligência espiritual é outra. 1 mais 1 não é igual a 2. Porque quando uma mulher se conecta com uma outra mulher, daqui os frutos são inúmeros. São muitas vezes incontáveis. E é isso que eu quero deixar aqui para você. A quem você vai dar mais crédito? As possibilidades ou as dificuldades? Essa era a Débora, uma mulher de visão. Essa era a Débora, uma mulher com atitude de sucesso. E eu quero agradecer a vocês que estavam aqui, que comentaram. A live vai ficar gravada até amanhã cedo, tá? E amanhã ela vai ser retirada do ar. Mas você que está cadastrada no método Mulheres em Ação, você que fez a sua pré-inscrição lá no link da minha bio, você vai receber o link dessa live no YouTube para você assistir quantas vezes você quiser, estudar e rever e compartilhar, tá bom? Gente, muito bom estar aqui no nosso segundo dia de maratona. Lembrando a vocês que são 10 dias e amanhã nós vamos falar sobre Ruth. Ruth vai ser a nossa terceira mulher e Ruth vem nos inspirar e nos ensinar sobre lealdade. Lealdade mesmo em tempos de adversidade. O quanto você, mulher, tem conseguido exercer a sua capacidade de lealdade. Lealdade a tantas coisas, né? A tantas pessoas, a tantas coisas. Então, amanhã a gente vai falar sobre Ruth. Vamos estudar sobre Ruth, ok? Temos aqui mais um minutinho pra gente encerrar. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ok. Amém, mulheres. Gratidão estar aqui com vocês. Gratidão, gratidão. Lembrando que juntas nós podemos muito mais. Juntas nós podemos muito mais. E vocês podem inspirar hoje, levar visão para muitas outras mulheres. Já vi lá que muitas de vocês compartilharam. Quero agradecer e parabenizar você por estar assim assumindo a sua posição. E é isso. Ó, um beijo para você, porque agora eu vou ter o meu encontro no Coaching Grupo Mulheres em Ação. E se você quer fazer parte desse grupo também, ó, ainda dá tempo. No final do mês nós teremos um lançamento incrível para o mês de setembro. A nossa próxima edição do Método Mulheres em Ação é em setembro. Mas você já pode se inscrever. Você já pode deixar o seu nome lá. Você já pode comunicar que você estará lá, hein? Método Mulheres em Ação, tá bom? É um processo transformador, onde nós trabalhamos a sua identidade e eu te ajudo, seguro na sua mão, para você trabalhar todos os pilares da sua vida e desenvolver as 10 atitudes de uma mulher de sucesso, porque você nasceu para isso. Tamo indo para lá, né, Flávia? Isso mesmo. Beijo para vocês, ó, vamos tirar um print aqui. Tirem aí o print, mandem mais stories. Vamos lá, deixa eu dar um sorriso, né? Quem tirou o print, tirou. Tá bom, gente? Me marquem lá, me marquem. Bota lá o endereço do meu Instagram para que eu possa repostar também as suas mensagens. E fala pra mim, o que Débora te falou hoje? O que Débora te inspirou hoje? Qual é a decisão, né, que você toma hoje? Em que você vai arriscar? É necessário se arriscar. Em que você vai arriscar e decidir ouvir mais as possibilidades do que os obstáculos? Coloca lá pra mim, comunica isso pra gente, pro universo, pra Deus. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.